Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Bora começar? Então, os objetivos da aula: compreender os conceitos e fundamentos sobre geometria molecular, entender a razão da geometria da água ser angular e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as perguntas da aula de hoje? O que é geometria angular e como se determina a geometria de uma molécula? Então, o que é a geometria molecular? Então, é a forma com que os átomos estão espacialmente dispostos na molécula, ou seja, nos nossos compostos covalentes. E aqui a gente tem uma figura que vai mostrar os tipos de geometria que eu consigo observar nas moléculas. Então, temos geometria linear, trigonal plana, angular, tetraédrica, piramidal. Então, as moléculas podem apresentar de 2 a uma quantidade muito grande de átomos, que ligados dão formas geométricas variadas em relação aos seus núcleos. Então, dependendo da maneira como os átomos estão dispostos aqui, se temos elétrons não ligados ou se todos os elétrons estão fazendo ligação, a gente vai ter um comportamento aí geométrico desses nossos átomos. Ou seja, ter esses elétrons ainda livres vai fazer com que haja uma separação e eles estão tentando sempre ficar o mais afastado possível. Então, essas figuras geométricas nada mais são do que a tentativa dos átomos de se manterem mais afastados daqueles elétrons que estão ali disponíveis ou não. Então, a maneira como eles conseguem se organizar, controlando aí as suas forças de repulsão, dada a semelhança de carga aí entre os elétrons dos diferentes átomos que compõem uma molécula. E aí a gente tem a representação aqui, estrutural, e as representações aqui com as nuvens, e com bolinhas. Então, o que é a repulsão dos pares eletrônicos? Atualmente existem várias técnicas para se descobrir a geometria da molécula, como a observação de seus cristais, o uso de difração do raio-x e a microscopia eletrônica. Existem também várias teorias e modelos para explicar e ajudar a determinar a geometria molecular. A teoria de repulsão dos pares eletrônicos, que tem a sigla VSEPR, que vem do inglês, vai falar então sobre essa repulsão dos pares eletrônicos dos nossos compostos. Então, essa teoria da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência afirma que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central repelem-se afastando-se e alterando o posicionamento dos átomos, determinando assim a geometria molecular. Então, o fato da gente ter os pares eletrônicos, os seus elétrons ali, porque eles têm o sinal igual, sendo, por exemplo, lá uma ligação, por exemplo, do carbono com o hidrogênio, que são átomos diferentes, mas os elétrons têm as cargas negativas, eles tendem a fazer essa repulsão. Então, eles vão se acomodar de tal forma que dentro da ligação, que a ligação ainda consiga existir, eles consigam compartilhar esses elétrons, mas eles se organizam de tal forma que eles mantêm a maior distância entre eles para evitar aí essa repulsão que acontece das cargas. Então, vamos dar uma olhada aí nos tipos de moléculas que a gente tem. Então, olha só. Para o tricloreto de fósforo, que é o PCl3, a gente tem, então, o fósforo e o cloro, Podemos desenhar a sua fórmula de Lewis consultando a tabela periódica e verificando os seus elétrons de valência. Então, o primeiro passo para a gente conseguir fazer esse desenho da molécula é olhar na tabela periódica, quantos elétrons ele vai ter, qual que é o seu número atômico, e aí fazer a distribuição. Então, o fósforo, que é o símbolo P, está lá na coluna 15, ou grupo 5A, ele tem 5 elétrons, e o cloro está na coluna 17, ou 7A, ele tem 7 elétrons. Então, por isso, essa combinação aí, 3 cloros e 1 fósforo para fazer a estrutura. E aí a gente vai poder fazer a representação dessa forma, lembrando que essa indicação de tracejado e cunha vai mostrar que temos um cloro que está para fora do plano, do papel aqui, e o outro que está para dentro. Então, está mostrando, tentando mostrar aqui um desenho tridimensional. Vamos fazer a atividade 1? Olha só. O tetracloreto de carbono, também conhecido por outras designações, é um composto orgânico com a fórmula química CCl4.
É um reagente usado na química sintética e foi muito usado como agente extintor e como agente refrigerante. Consulte uma tabela periódica e escreva a fórmula de Lewis para esta molécula, mostrando seus pares de elétrons livres e os envolvidos nas ligações químicas. Agora é com vocês! Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício fala do tetracloreto de carbono e você precisa consultar a tabela periódica para conseguir escrever a fórmula de Lewis desse composto. Então, como é que fica? Pela posição da tabela periódica, o carbono está no grupo 4A e o cloro no grupo 7A. Sabemos então que os átomos possuem 4, para o caso do carbono, elétrons da última camada, e o cloro 7, respectivamente. Portanto, a representação fica assim. Então, a gente está usando as bolinhas e os círculos aqui para representar a ligação, fazendo a estrutura de Lewis. Então, a gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4 elétrons, mostrando os 4 da camada de valência do carbono e os 7 aqui do cloro, fazendo então essa ligação aqui, mostrando a ligação de Lewis para o tetracloreto de carbono. Então, como que a gente consegue determinar a geometria da molécula? Como que a gente sabe qual que é o ângulo que vai formar, como que vai ficar o desenho geométrico aí das nossas substâncias? Então, molécula com 2 átomos iguais ou diferentes, que são diatômicas, tem 2 átomos, vão ter uma geometria linear, tá? Ou seja, um ângulo de 180. Seja ela uma ligação dupla, como acontece aqui com gás oxigênio, seja ela uma ligação simples, como o HCl aqui, que é o nosso ácido clorídrico. Moléculas com 3 átomos, que são chamadas de triatômicas.
sem a presença de elétrons livres, ou seja, a gente não tem ali no nosso átomo central nenhum elétron sozinho, né? Não tem nenhum par ali sozinho, a gente vai ter uma geometria linear, que é o que acontece, por exemplo, aqui, ó, o carbono, né, que tem 4 elétrons na última camada, está fazendo as suas 4 ligações, 2 duplas para cada lado aqui, então não tem em volta do carbono aqui nenhum elétron de camada de valência sem estar envolvido numa ligação, certo? E aí, então, o ângulo vai ficar 180. Agora, se eu tenho 3 átomos, certo? Mas tem a presença de elétrons livres lá no seu átomo central, aí ele vai ter uma geometria angular e um ângulo de 104,5 graus, que é o que acontece, por exemplo, aqui na água. Então, a gente tem o oxigênio com os seus 6 elétrons na camada de valência, eu tenho 2 parzinhos aqui que não estão fazendo nenhuma ligação, e aí os outros 2 aqui que estão participando da ligação vão fazer essa geometria angular aí com esse ângulo de 104,5. Então a presença, né, ou a ausência desses elétrons da camada de valência do átomo central que não estão fazendo ligação, não estão fazendo efetivamente ali a ligação covalente, vai dar a diferença aí no ângulo. Ficamos então com a opção linear quando não tem e angular quando a gente tem esses elétrons do átomo central aí disponíveis. Molécula com 4 átomos. Sem a presença de elétrons livres, a gente tem uma geometria trigonal plana, que é o que acontece, por exemplo, nesse composto aqui, né? Temos a geometria trigonal plana e o nosso ângulo aqui de 120. Com a presença de elétrons livres, a gente vai ter uma geometria piramidal. Então, no átomo central, como o caso do nitrogênio aqui, tem um parzinho de elétrons que não está participando das ligações com o hidrogênio, e aí ele vai ficar aqui para cima, então mostrando essa geometria piramidal, né? Essa parte aqui representa, então, a nuvem, né, dos elétrons que não estão participando da ligação química. Molécula com 5 átomos. Sem a presença de elétrons livres, vai ter uma geometria tetraédrica, que é o que acontece aqui, por exemplo, né, com o carbono e os seus 4 hidrogênios, aonde está todos os elétrons de camada de valência que estão ocupados, não tem nenhum livre, e aí ele vai ter essa geometria tetraédrica e um ângulo de 109,5 aqui. Tá? O trifluoreto de boro, né, que é o BF3, verificando seus elétrons de valência, o boro está lá na coluna 13 ou no 3A, tem 3 elétrons. O flúor da coluna de G7 ou 7A tem 7 elétrons. Moléculas com 4 átomos sem a presença de elétrons livres, tá? Então ele vai ter uma geometria trigonar plana. Então aqui a gente tem o boro no centro, todos os seus elétrons de camada de valência lá, que são os 3, estão fazendo a ligação, e aí ele vai ter trigonal plana, então 120 é o ângulo entre eles. Já o tetracloreto de carbono, que é o CCl4, quando a gente vai lá na tabela periódica e verifica a posição lá nas famílias, nas colunas, a gente tem que o carbono está na 14 ou 4A, tem 4 elétrons, e o cloro na 17 vai ter 7 elétrons. E é uma molécula com 5 átomos sem a presença de elétrons livres. Então, geometria tetraédrica, não temos, né, os elétrons livres ali. No átomo central, a gente vai ter essa figura geométrica aqui tetraédrica. O triiodeto de fósforo, que é o Pi3, então, olhando os elétrons da camada de valência, o fósforo na coluna 15 ou 5A tem 5 elétrons, o iodo na 17 ou 7A tem 7 elétrons. É uma molécula com 4 átomos com a presença de elétrons livres. Então, nesse caso, o fósforo ele tem 2 elétrons lá, né, que não estão participando da ligação. E aí, então, a gente vai ter a presença desses elétrons e a geometria muda. Então, vai fazer uma geometria piramidal. E o ângulo vai ser 93,5 graus. Vamos fazer a atividade 2 agora? Olha só, escreva as fórmulas eletrônicas de Lewis, a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, quantos átomos estão ligados ao átomo central e, por fim, a geometria molecular dos seguintes compostos. Então, a alternativa A aqui, que é o NH3, e a B, que é o C2H2. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade 2? Olha só, o exercício quer que você escreva a estrutura de Lewis, certo? Para os compostos NH3 e C2H2. Então, a primeira parte que a gente precisa fazer é acessar a tabela periódica e verificar qual que é a coluna ou família que pertence a cada um deles, ou fazer a distribuição eletrônica para verificar qual é a quantidade de elétrons que está lá na camada de valência. Então, vamos lá. O NH3, tá, tem uma geometria piramidal, pois são 4 átomos com elétrons livres. Então, a gente tem o nitrogênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né, elétrons na camada de valência. O hidrogênio aqui com seu 1 elétron, a gente tem 3 ligações do tipo simples. E aí, como ele tem esse parzinho aqui, né, do átomo central que está livre, as outras ligações tendem a se afastar o máximo possível ali daquele parzinho de elétrons de cima. Por isso a gente vai ter essa configuração aqui de geometria piramidal. Já o C2H2, o carbono, né, tem 1, 2, 3, 4... né, elétrons na camada de valência, e ele está fazendo 4 ligações. Então tem uma tripla aqui no centro e mais uma ligação aqui com o hidrogênio, tanto de um lado quanto do outro. Ela vai ter uma geometria linear, pois são 3 átomos aqui, né, sem elétrons livres, ou seja, o átomo central aqui não tem nenhum elétron livre da camada de valência do carbono, está todo ocupado aqui fazendo a ligação. O hidrogênio é a mesma coisa. Então, ele vai ter uma estrutura aqui toda linear. Não tem o processo de repulsão, porque não tem par de elétron para a letra B, certo? Vamos para a atividade mão na massa agora? Olha só. O dióxido de enxofre é um composto químico constituído por 2 átomos de oxigênio e 1 de enxofre. A sua fórmula química é SO2. Ele é um gás denso, incolor, não inflamável e altamente tóxico, e a sua inalação pode ser fortemente irritante. É produzido naturalmente pelos vulcões e em certos processos industriais. Consulte uma tabela periódica e escreva a fórmula de Lewis para esta molécula, mostrando seus pares de elétrons livres e os envolvidos nas ligações químicas. Agora é com vocês!
Vamos para a correção da atividade mão na massa? Olha só, o enunciado fala sobre o dióxido de enxofre, dá para a gente a fórmula química SO2 e ele quer que você acesse a tabela, escreva a fórmula de Lewis mostrando os seus pares de elétrons livres e os que estão envolvidos na ligação química. Então, vamos ver como é que fica? Pela posição na tabela periódica, temos a coluna 16 ou 6A e sabemos que cada um dos átomos possui 3 pares de elétrons. Portanto, a sua representação é essa aqui e a gente tem uma geometria angular. Então, a gente está observando lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6 aqui para o enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o nosso oxigênio. Né? Todos eles aqui estão precisando fazer 8, né, para fazer o octeto. Então, vamos compartilhar aqui 2 ligações do enxofre com o oxigênio para cada lado aqui. E a gente observa que tanto o átomo central, o enxofre, tem um parzinho aqui, o oxigênio vai ter 2 parzinhos. E aí, o comportamento dessa ligação, tentando aí manter a ligação, manter a substância coesa, existente e estável, mas ele busca fazer o maior afastamento possível sem romper a ligação dos pares que estão livres. Então, ele vai assumir essa posição aqui angular, dado aos nossos elétrons que estão livres ali no composto, certo? Sobre uma curiosidade da química, então, através do QR Code você pode acessar a reportagem que o título é o seguinte, ó: como funcionam os fornos de micro-ondas? A radiação é prejudicial? Então você pode ler a reportagem falando um pouquinho sobre o forno micro-ondas e o que é o processo da radiação, como que ele se comporta aí, né, no aquecimento dos alimentos. O micro-ondas que é um equipamento que está aí nas nossas casas há muito tempo. Na aula de hoje, compreendemos os conceitos e fundamentos sobre geometria molecular, entendemos a razão da geometria da água ser angular e praticamos o conhecimento com questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!